Não é a primeira vez que eu vejo a cor dele, a criança sussurrou. A sala cheirava a café coado e giz de cera, uma contradição acolhedora. O barulho distante dos aviões de teste mal alcançava a bolha silenciosa da sala, onde Helena deslizava os dedos pela tela fria de... Ela analisava gráficos sobre a descoberta do cometa Esmeralda, cuja órbita desafiava todos os modelos. Mas os olhos de Clara, fixos na mãe, entregaram a evidência que a faria largar o mouse. A menina repetiu a frase, com uma clareza gelada. O protocolo 7G o chamava de chave de Orion. O corpo de Helena tensionou-se, mas o primeiro impulso foi de ternura, vendo a filha tão concentrada em algo que nem entendia. No entanto, protocolo 7G era um jargão que só existia em um arquivo militar queimado da NASA, um sigilo de décadas que ela viu uma única vez. A coincidência se desfez em pavor. A voz doce da criança soava agora como o eco de uma traição cósmica, um segredo antigo renascido. Ela sabia que a busca por uma explicação racional havia acabado. A ascensão de tensão era silenciosa. O medo não estava em fantasmas, mas na possibilidade de que a estrutura da realidade científica estivesse se dissolvendo. O calor do fim de tarde envolvia a casa com a calma enganosa da rotina. Naquele lar, o cheiro reconfortante do café coado se misturava ao ruído metálico e distante dos aviões de teste que rasgavam o C. Ela, a pessoa no centro daquela experiência, estava imersa na luz fria e azulada do monitor, navegando por um artigo que detalhava a órbita de um novo cometa, cuja trajetória desafiava abertamente os modelos gravitacionais mais tradicionais. Não era apenas ciência para ela, era um enigma elegante, uma falha na tapeçaria que a razão tentava manter perfeita. Clara, uma menina de 6 anos com a leveza de quem ainda não conhece a gravidade do mundo, brincava no tapete da sala. Seus pequenos blocos coloridos se transformavam em estruturas que a física aprovava por pura sorte e imaginação. O som suave do plástico no carpete era o contraponto da cadência ansiosa dos dedos de Helena sobre o mouse. O mundo da mãe era feito de equações, gráficos e a aridez das grandes distâncias cósmicas. O mundo da filha era de cores vivas e o calor do chão da sala. Foi nesse momento de dualidade perfeita que o silêncio se quebrou de forma irreparável. Clara não olhou para o monitor nem para a imagem em tons de esmeralda do cometa. Ela fixou os olhos castanhos na mãe, uma pausa na brincadeira que fez o coração de Helena parar sem aviso. A voz da criança, geralmente melodiosa e infantil, carregou uma clareza e um peso que gelaram a espinha da mulher, como se um circuito elétrico desconhecido tivesse sido ativado de repente. Não é a primeira vez que eu vejo a cor dele. A frase isolada já era estranha, mas o que veio em seguida rasgou o véu da normalidade com uma precisão cirúrgica. O protocolo 7G o chamava de chave de Orion. O corpo de Helena tensionou-se, transformando-se numa estátua rígida de descrença e choque. O café em sua caneca esfriou, e o barulho dos aviões pareceu silenciar num zumbido distante. Protocolo 7G. Havia mais de uma década, durante seu breve estágio na universidade, ela havia cruzado com aquela designação em um único e isolado documento. Um arquivo militar de alta confidencialidade que tratava de... O documento fora reclassificado e tornado invisível quase instantaneamente. Um fantasma burocrático que ela mal se lembrava de ter lido, mas que o medo agora trazia de volta em letras maiúsculas e frias. A informação, pronunciada com a espontaneidade de uma criança que descreve um desenho animado, não podia ser uma coincidência. Era um detalhe inquietante que convidava a continuar. Um gancho cruel e perfeitamente calibrado. Aquele nome, chave de Orion, soava como um código esquecido, resgatado da poeira do tempo pela voz de sua filha de 6 anos.
Helena tentou respirar, forçando a razão a retomar o controle. A primeira reação foi a busca frenética pela lógica. Ela se levantou, afastando-se da tela que agora parecia emitir não luz, mas sombras. Teria lido algo na televisão enquanto ela não estava prestando atenção? Teria um vizinho falado sobre astronomia de forma peculiar? Era a força que se opõe em sua própria mente, o ceticismo interno, agindo como um muro de proteção contra o inexplicável. Teria lido algo na televisão enquanto ela não estava prestando atenção? Teria um vizinho falado sobre astronomia de forma peculiar? Era a força que se opõe em sua própria mente, o ceticismo interno, agindo como um muro de proteção contra o inexplicável. A noite caiu sobre a cidade, e a luz do luar, fria e indiferente, espreitou pela janela. Helena passou horas investigando, vasculhando canais infantis, fóruns de astronomia amadora e até mesmo velhas. A cada pesquisa infrutífera, a tensão aumentava, não de forma explosiva, mas num ritmo contido, como o tic-tac de um relógio que marcava o tempo para uma catástrofe silenciosa. O tom da casa oscilava entre a ternura do lar e a aridez cortante de um mistério científico que invadia a privacidade da família. O sono de Helena foi leve e interrompido. Cheio de imagens fragmentada, ela observou Clara dormir, o rosto angelical e tranquilo, e tentou convencer-se de que tudo não passava de uma criptomnésia, uma memória inconsciente resgatada de alguma fonte esquecida. No entanto, havia algo na precisão daquelas palavras que desafiava a mera coincidência. Era a junção do nome de um objeto astronômico recém-descoberto com um jargão militar ultra-secreto. A probabilidade de tal evento era estatisticamente nula. Na manhã seguinte, o primeiro sinal concreto de que a alegação saía do campo do sonho e se tornava uma afirmação direta veio de forma inusitada. Clara não tocou no assunto, mas sentou-se à mesa da cos. Não eram rabiscos infantis ou paisagens coloridas. Eram croquis detalhados, traços finos e precisos que uma criança de 6 anos não deveria ser capaz de conceber. O desenho principal mostrava a face oculta da lua, a parte invisível para os olhos da terra. Nele, Clara anotou números e símbolos estranhos, como coordenadas geográficas e nomes de crateras. A descri. A luz amarela da cozinha contrastava com o cinza e o branco pálido do papel, dando ao desenho uma aura quase fantasmal. A criança desenhou uma formação geométrica, uma anomalia, no que parecia ser o mar de Moscou, dizendo com simplicidade: "É aqui que ele escondeu a verdade, mamãe." Helena pegou o desenho, sentindo o papel áspero nas mãos. Os olhos percorreram os nomes: Mare Moscoviense, coordenadas que pareciam saídas de um mapa de navegação. A mente da cientista lutou contra a emoção da mãe. Ela sabia que precisava de uma prova para combater o medo. Usando um antigo laptop empoeirado, um remanescente de seu trabalho anterior, ela ativou um software de mapeamento lunar abandonado, um tipo de arquivo de dados brutos que o público em geral não acesse. O coração batia no peito como um tambor, enquanto ela digitava as coordenadas que Clara havia desenhado com seus lápis de cera. A tela piscou em verde e preto, revelando o mapa da face oculta. E lá estava. No ponto exato que Clara havia indicado, onde o desenho mostrava a anomalia, o software exibia uma leitura incongruente, um pico de energia ou uma falha de sensor que os documentos oficiais supunham. A precisão do desenho era a confirmação silenciosa de que a estrutura da realidade que ela defendia estava se dissolvendo, não com gritos, mas com a quietude de um segredo milenar revelado por uma criança. O ato de crença não veio com um choque religioso, mas com a dor da perda da lógica. Helena sentiu um frio profundo. O mistério havia entrado em sua casa, não através de fantasmas, mas através da Geome,
Aquele primeiro bloco de evidências, a fala, a cor, a coordenada secreta, era um detalhe inquietante que convidava a continuar a jornada. Agora uma descida inevitável rumo ao inexplicável. O sol da manhã, que outrora era um elemento de conforto, agora iluminava os detalhes do desenho de Clara com uma crueldade clínica. As linhas de lápis de cera representando as coordenadas lunares. Ela tentou convencer a si mesma de que a precisão do desenho era uma anomalia estatística, uma coincidência complexa gerada por uma memória visual acidental, talvez de um documentário que ela mesma teria deixado passar desapercebido na televisão. A busca por uma explicação lógica foi frenética e silenciosa. Helena vasculhou a biblioteca digital da universidade, consultou manuais de astronomia e até mesmo se aventurou em fóruns de teorias da Keough. A cada busca infrutífera, a tensão acumulava-se, manifestando-se em pequenos e contidos picos de pânico. O medo não era de fantasmas ou de forças sobrenaturais, mas sim da possibilidade de que a estrutura rígida da realidade, que ela defendia com unhas e dentes, estivesse se dissolvendo em suas próprias mãos. O envolvimento da família e o surgimento de personagens secundários vieram na forma do Dr. Carlos, um colega físico, cético por natureza, e a força que se opõe racional à crescente dúvida de Helena. A resposta de Carlos chegou poucas horas depois, seca e categórica, servindo como a conclusão médica inicial e o principal obstáculo racional. Ele sugeriu que a culpa era de uma criptomnésia, memória e Helena lhe enviou por e-mail, de forma disfarçada e como um exercício teórico, o croquis de Clara e a leitura anômala que ela havia encontrado no software de mapeamento lunar. Mas ele também mencionou a pareidolia, a tendência humana de encontrar padrões em dados aleatórios, como a única explicação para a coordenada anômala. Helena, ele escreveu, é uma sobreposição de dados. A mente de Clara está simplesmente reproduzindo algo que viu em algum lugar, e você, buscando uma anomalia, está encontrando uma onde o sensor falha. A precisão do desenho é impressionante para uma criança, mas impossível de ser uma prova. Pare de buscar mistérios onde há apenas erros de calibração. O argumento de Carlos era sólido e, para a Helena de antes, inquestionável. No entanto, a Helena de agora, a mãe que via a profundidade perturbadora nos olhos da filha, não conseguia aceitar a facilide. O peso da dúvida forçou-a a um teste profissional mais íntimo e arriscado. Um dia, enquanto Clara assistia a um documentário aleatório sobre a história da corrida espacial, escolhido por Helena, na esperança de encontrar a fonte da criptonésia, uma imagem passou rapidamente. Uma foto em preto e branco de um objeto de pesquisa abandonado da NASA, um módulo de pouso lunar dos anos 70 que nunca foi utilizado e havia sido relegado aos arquivos. Clara, que brincava com seus blocos, parou novamente, imersa em um silêncio opressor. Ela não olhou para o módulo, mas para a mãe. Seus dedos pequenos, que antes moldavam formas na areia, agora moviam-se com a precisão de um engenheiro, apontando para um detalhe minúsculo na imagem do módulo que passava rapidamente. Aquele compartimento, sussurrou a menina, sua voz carregada de um tom sério, quase amargurado. Ele estava com defeito. Não era um erro de calibração, como disseram. Foi uma sabotagem. Alistair Vaughan tentou avisar. O nome. Ali estava o segundo detalhe inquietante que convidava a continuar, mais devastador do que as coordenadas. A tensão cresceu de forma contida, sem gritos ou sustos, apenas o desconforto úmido da dúvida e o medo silencioso de estar perdendo o controle da sanidade. A resistência que a ciência impunha era forte. Alistair Vaughan. Helena nunca havia falado esse nome em casa. Ela sabia que ele pertencia àquele documento confidencial da universidade, o Protocolo 7G, mas o nome completo do cientista não estava lá.
Helena não buscava mais a causa de uma coincidência. Ela estava, sem perceber, à beira de uma busca desesperada pela verdade por trás daquele nome. Aquele foi o último suspiro do ceticismo antes da queda. O palco estava montado para a quebra da lógica no próximo ato. A lógica de Helena desmoronou em uma noite de insônia úmida e densa. As coordenadas lunares e o nome Alistair Vaughn martelavam em sua mente, transformando a tranquilidade do quarto em um campo de Beth. A mãe, que antes lutava para proteger a filha de uma suposta desordem psicológica, agora percebia que precisava protegê-la de uma verdade muito maior. O momento de alternância natural de emoções mais forte, o carrossel que levava o público entre a esperança e o desespero, chegou durante uma manhã chuvosa. A chuva batia nas vidraças com uma cadência. Helena estava revisando um artigo acadêmico sobre falhas de cálculo em uma antiga missão robótica de rastreio de cometas, um esforço desesperado para provar que a ciência tinha todas as respostas. Clara, sentada ao lado, estava brincando com seus blocos, mas subitamente parou. Sem desviar os olhos dos blocos, ela interrompeu a mãe com a correção exata, ditando uma fórmula matemática complexa em uma cadência quase melódica, como se recitasse uma canção de ninar antiga. Não é trespigama sobre a constante de Planck, mamãe. É trespigama sobre a constante de Planck, menos a tangente hiperbólica de zeta. Ele errou isso no relatório de 74. Por isso, a órbita do cometa só se fechou agora. A fala de Clara não era apenas uma correção. Era um turning point, o momento em que o jogo vira. Helena olhou para a equação na tela, depois para a filha, e a dúvida racional finalmente se quebrou em 1000 pedaços. A fórmula era real, complexa e se encaixava perfeitamente na anomalia que ela estava estudando. Aquele não era um erro de sensor, era um erro de cálculo que havia sido acobertado por décadas. A voz da criança era o eco de um gênio incompreendido. A revelação íntima e inédita veio na forma de uma busca febril por Helena. Ela não podia mais ignorar o nome Alistair Vaughn. Usando seus antigos contatos e um acesso privilegiado, ela mergulhou nos arquivos digitalizados de astrônomos de alto nível, desaparecidos ou aposentados precocemente nos anos 70. A tela da laptop brilhou e o rosto de um homem jovem, de sorriso aberto e olhos cansados, surgiu. Dr. Alistair Vaughn. A biografia era breve. Astrônomo brilhante da NASA, com um foco obsessivo em cometas de órbita longa e anomalias gravitacionais, sumiu misteriosamente em 1974, suspeito de tentar vazar informações sobre uma possível estrutura não natural na Lua, ligada ao rastreio de cometas, o protocolo 7G. A verdade a atingiu com a força física de um soco no peito. Aquele homem, de alguma forma, a mente, a memória e o conhecimento daquele astrônomo do passado habitavam a cabeça de sua filha. Primeiro, o medo gelado. O que está acontecendo com minha filha? Em seguida, a culpa corrosiva. Eu a ignorei, tentei medicar um mistério cósmico. Depois, o fascínio vertiginoso. Ela é a ponte. Ela está revelando um segredo que pode mudar a história humana. Helena não buscava mais uma cura médica ou uma explicação lógica. A busca desesperada pela verdade de Vaughn se tornara sua única missão. Ela precisava decifrar o mistério, o porquê do retorno daquele conhecimento. Em um momento de comunhão silenciosa, Helena mostrou a Clara uma foto em preto e branco de Vaughn, um retrato de arquivo que havia encontrado. Clara pegou a foto com a delicadeza de quem reencontra um velho amigo. Ele estava cansado, Clara sussurrou, acariciando o rosto na foto. Eles não entenderam o que ele viu na Lua. Eles acharam que era uma ameaça. Mas é só o mapa. O coração de Helena deu um salto. O mapa! Alistair disse que a coisa mais secreta da Lua não é uma base militar. É uma chave, e a chave é o cometa Esmeralda. Ele disse que o tempo está acabando, e eu preciso terminar os cálculos dele.
O ar na sala parecia rarefeito. A dúvida racional se transformou em busca espiritual e emocional. Helena aceitou o que havia se tornado inegável. Sua filha era o repositório de um segredo cósmico e a sensação era de estar à beira de um abismo, mas ao mesmo tempo sentindo a esperança de que havia algo muito maior e mais belo por trás da cortina da ciência. O ato terminava com a confirmação silenciosa de que a Terra era menor e menos importante do que ela sempre supôs. Helena, a pessoa no centro da experiência, mergulhou de corpo e alma na busca pela verdade de Alistair Vaughan. O caminho era perigoso, uma descida arriscada para as profundezas da informação classifique, usando sua antiga identidade acadêmica e recorrendo a backdoors de sistemas esquecidos. Ela conseguiu confirmar os dados que Clara havia desenhado com seus lápis de cera. A coordenada exata no mar de... A verdade era um peso físico em suas mãos, uma massa de segredos que ameaçava esmagar a vida que ela havia construído sobre a solidez da lógica. A tensão escalou até o ponto de não retorno, na noite da maior aproximação do cometa C2026-X2. Ele já não era mais o mero cometa esmeralda dos noticiários, mas sim a chave de Orion, o código final que Alistair Vaughan havia trazido de volta através da mente de sua filha. O momento de maior tensão emocional não veio em um laboratório ou em uma explosão de luz. Aconteceu na varanda de sua casa, sob a vigilância silenciosa de uma lua crescente. O ar estava pesado, não de... Era um zumbido grave, uma ressonância que vibrava na base de sua garganta, um ruído sensorial que parecia ser a frequência do próprio cosmos, captado apenas por ela. Clara estava ali, no centro da experiência, segurando seu pequeno telescópio de plástico. Seus olhos castanhos, fixos na mancha verde esmeralda do cometa, brilhavam com uma seriedade que varria toda a... Helena aproximou-se, o coração acelerado. Ela não via mais Clara, a menina que amava o sorvete de morango. Naquele instante, ela via a personificação da força que se opõe ao esquecimento, o recipiente de um conhecimento que desafiava a morte. Então a voz veio. Clara não se moveu. Mas as palavras que saíram de seus lábios eram serenas, maduras, desprovidas do sotaque infantil. Era a voz calma e quase resignada de um homem que havia sido silenciado décadas atrás. Obrigado por ter chegado até aqui, Helena. Eu sabia que a matemática não falharia. O corpo de Helena estremeceu. Não havia gritos, apenas um choro silencioso que não conseguia libertar. A pessoa no centro da experiência enfrentava o fenômeno de frente. O confronto era íntimo. A alma de um cientista ressuscitado falando através da alma de sua filha. O homem, através da criança, começou a revelar o segredo inquestionável. O cometa, ele não é uma ameaça como o protocolo 7G temia. É um relógio cósmico e sua órbita, que eles julgam ser anômala, é na verdade a calibração perfeita. A estrutura na Lua é uma antena, sim. Não foi feita por nós, mas foi encontrada. É um backup de conhecimento ancestral. O tom documental de Vaughan, a autoridade do cientista falando sobre algo espiritual, era devastador para Helena. Ele explicou que a estrutura foi projetada para reativar um conhecimento fundamental sobre o universo em tempos de esquecimento cíclico da humanidade. O cometa era o ponteiro que indicava o momento de ativação. O protocolo 7G não era para proteger a humanidade de uma invasão, a voz continuou, baixa e pesarosa. Era para silenciar a descoberta por medo do caos social, medo de que a humanidade descobrisse que somos parte de algo maior, algo que transcende a matéria e a ciência que criaram. Eles temiam que a lógica se dissolvesse, e ela precisava se dissolver. Helena caiu de joelhos na varanda, sob a luz fantasmagórica da lua.
Aquele foi o momento de catarse absoluta, o ápice do confronto interno entre a ciência que ela amava e a verdade que ela não podia. Ela não estava perdendo a filha. Estava testemunhando um despertar monumental. Ela tocou o rosto de Clara, sentindo a pele macia da criança sob a serenidade fria daquele conhecimento antigo. Clara é forte, disse o astrônomo, falando de si e de sua nova ponte. Ela é a ponte que eu precisava. Ela é a única que consegue segurar o cálculo e o amor ao mesmo tempo. Você precisa protegê-la e você precisa me ajudar a terminar o trabalho. As lágrimas de Helena, finalmente libertas, escorreram pelo rosto, não de tristeza, mas de uma redenção profunda. Ela havia perdido sua lógica, mas havia encontrado uma verdade que era eterna. O confluo, a tensão atingiu o pico e houve uma liberação emocional, preparando a todos para o silêncio e a reflexão que viriam com o fim da noite. A manhã seguinte trouxe consigo a luz suave do alívio, um silêncio que parecia absorver a tensão da noite anterior. A presença de Alistair Vaughan havia se dissipado da consciência de Clara. Ela era AP. O mundo havia se rearranjado, mas não da maneira que Helena, a pessoa no centro da experiência, esperava. Não houve cura médica nem exorcismo científico, apenas a quietude de um segredo aceito. O conflito interno de Helena se resolveu em uma paz melancólica. Ela sabia a verdade, uma verdade que desafiava a gravidade e o tempo, mas também sabia que o mundo não estava pronto. A revelação publi. Ela compreendeu a diferença entre a verdade e o momento certo para a verdade. Sua nova missão não era expor, mas proteger e sutilmente iniciar o despertar. A consequência de sua jornada manifestou-se em uma única ação, o pequeno gesto que revelaria transformações. Helena, de volta ao seu computador, acessou um antigo relatório de dados irrelevantes de Sue. Com a precisão de quem conhece um segredo vital, ela inseriu a correção matemática exata que Clara havia ditado na noite chuvosa do ato terceiro, aquela que envolvia a tangente hiperbólica de zeta. A ação era a semente do conhecimento de Vaughan, plantada no solo da ciência atual. O telefone tocou. Era o Dr. Carlos, a força que se opõe e o cético racional. Sua voz, geralmente assertiva, estava carregada de uma confusão honesta. Helena, preciso de você aqui. Aquele dado, a anomalia que você me enviou. Eu estava errado. Analisei o dataset novamente com os novos modelos de tração espacial. E a coordenada que descartei, o erro de sensor que atribuí à pareidolia, é de fato a chave para um novo modelo de tração. Aquele lugar na Lua, se usarmos a nova matemática, a energia é real. O inexplicável redefiniu minha lógica, Helena. Carlos não sabia que estava seguindo a trilha de migalhas deixada por uma criança de 6 anos e um astrônomo desaparecido. A resolução do conflito não veio com a rendição, mas com a transformação do antagonista. O cético foi silenciado não pela fé, mas pela matemática que ele tanto idolatrava. Helena abraçou Clara, sentindo o calor e a solidez de sua filha, em um universo que se provava líquido e misterioso. Ela encontrou alívio na aceitação de que o amor materno era a única constante em um... O cometa Esmeralda se afastava, seguindo sua órbita de relógio cósmico, e a humanidade continuava dormindo sob a vigilância silenciosa e agora compreendida da Lua. Pessoa no centro da experiência havia encontrado a paz, mesmo sem respostas completas para o mistério da reencarnação ou da consciência cósmica. E na escuridão entre a Terra e a mancha esmeralda que se afastava no espaço, apenas uma mãe, agora guardiã de um segredo interdimensional, sabia que alguns segredos são velhos demais para serem guarda. O silêncio que se instalou na varanda não era o fim, mas a pausa poética entre as sinfonias do tempo. E para Helena, o ponto final não era uma resposta, mas a pergunta mais importante de todas. O que mais está voltando para ser lembrado?